sejam muito bem-vindos ao TIOScast, edição especial aqui durante o evento do Notórios. Hoje nós temos uma plateia de altíssimo nível e um convidado também que tem mais de 19 anos de experiência. Ele que é advogado, servidor público e vai brindar a nossa plateia, a nossa audiência com muito conteúdo e um tema extremamente desafiador: a inexigibilidade de licitação. Todos nós sabemos que a 14133, ela trouxe uma nova roupagem, trouxe mudanças substanciais e estruturais, e uma delas encontra-se lá no artigo 74, inciso 3. Foi a exclusão da terminologia natureza singular, que existia no artigo 25, inciso 2. Então se preparem, pois vem muito conteúdo sobre inexigibilidade de licitação. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Nosso co-host, Leandro Matsumoto, também contribuindo com o nosso podcast. Bom, primeiro, Tios, para mim é um prazer poder estar aqui, mais uma vez no podcast, TIOScast, em especial hoje com o Bruno, para a gente poder gravar diante de uma plateia, de uma forma diferente, mas eu tenho certeza que o Bruno vai entregar muito conteúdo aqui para a gente e para toda a tua audiência. Vamos embora lá. Então, pessoal, um bom dia a todos. Eu acho que é interessante a gente comentar sobre as contratações a respeito de uma empresa especializada ou um profissional especializado, né, com notório saber, porque eu vejo até hoje, e a gente que é do Notórios, os nossos contratos são por inexigibilidade, né? Porque justamente a administração, ela quer não só o nosso conteúdo, mas o jeito que a gente transmite esse conteúdo, né, a forma que isso vai ser aplicado. Porque, primeiro, né, uma das outras coisas que também sumiu da 8666 foi justamente a questão de indiscutibilidade. Porque antes tinha, tem que ser indiscutível, né, ou tem que ser singular. Olha, são objetos extremamente subjetivos, né? A singularidade, se a gente for levar de um ponto específico, todo serviço nosso é singular, né? Porque ele é feito para a administração e ele é personalizado para aquela administração. Ainda que a gente utilize bases, né, gerais, a gente vai falar direto com aquela administração, principalmente quando for em company, né? E trazendo e abrindo espaços para eles responderem ou interagir com a gente que está fazendo aquela capacitação ou aquele parecer ou específico para ele. Mas isso trazia muitos desgastes, porque assim, geralmente era tido só para os grandes nomes, né? E uma das alterações foi justamente isso ser reconhecido no âmbito de atuação. Porque antes o pessoal pensava, não, tem que ser de âmbito nacional, tem que abranger. E hoje não, você ser reconhecido pelos seus pares. E isso é muito importante, mudou muita coisa, né? Parece que é um jogo de palavras, mas as palavras, igual a gente acabou vendo ontem, né, as palavras têm poder. Biblicamente as palavras têm poder. E é importante a gente reconhecer cada palavra que foi alterada. Ô Bruno, só me permite, eu queria ver qual é a tua opinião, porque a gente falou da retirada da singularidade do texto da lei, não é? E você que está na prática lá, enfrentando o dia a dia, como é que está a cultura do servidor? A cultura acompanhou a expressão que a lei também traz, ou a cultura ainda do servidor é no sentido da singularidade e repetir aquilo que, como o Tio usa a expressão, está enterrado lá com a 8666? O que você acha? O que você tem acompanhado na prática? Na prática, né, aconteceu comigo a semana passada um contrato que a gente fechou, né, e de repente fui questionado, falou assim, não, mas olha, aqui não está prevista a singularidade, não está demonstrado a singularidade na sua proposta. Eu falei, bom, eu até brinquei, né, no WhatsApp quando eu respondi, falei assim, eu acho que vocês estão precisando do curso mesmo. Porque justamente eu falei, a singularidade primeiro que saiu, né? E ele já caiu por terra, e hoje a gente está apresentando uma proposta específica para vocês, né, o que vai atender principalmente nesse caso era uma Câmara Municipal, né, que muita pouca gente fala voltado para câmaras municipais, que existe um universo totalmente diferente para eles,
né? O repasse deles é de duodécimo, a fonte de receita é diferente, né? 90% são dispensa de licitação. Tem muitos contratos deles que são por inexigibilidade, porque vão ter várias consultorias que vão trabalhar ali dentro de uma Câmara, que é totalmente diferente de uma prefeitura municipal, né? Então, aí, essa questão da singularidade parece que está incrustado e o pessoal não deixa a ex, que eu falo que é a 8666, embora. Né? E o pessoal está pegado demais então até numa capacitação que eu fiz junto com o Oswaldo e com o professor Hugo, eu falei, já comecei falando para o pessoal, falei, gente, a ex foi embora, vamos desapegar dela, porque não dá simplesmente para manter os mesmos hábitos ou querer aplicar a lei nova com aquela roupagem da antiga, né? Porque o pessoal tem uma tendência da síndrome de Gabriela. Olha, eu sempre fiz assim e deu certo, tal, mas agora é diferente. E fica quando você não tem segurança para praticar os atos que você está desempenhando ali, você fica numa insegurança tão grande que qualquer pessoa, né, e que não está ligado tanto à administração, tanto à parte de licitações, questione e você não tem argumentos para rebater. Né? Nesse caso, foi um procurador que chegou e falou assim, olha, mas e a questão da singularidade? Não desmerecendo o erro do procurador, mas foi no sentido assim, não é a vivência dele. Simplesmente esse questionamento foi por conta que ele já ouviu falar que teria a singularidade. Agora, quem está no dia a dia precisa saber dessas alterações. É uma questão cultural que a gente precisa avançar. Eu comento que é muito sobre deferência ao texto legal e autocontenção. Muitas vezes a opinião pessoal, com base em experiências pretéritas, faz com que a vontade do legislador seja desconsiderado. Porque, na minha opinião, eu acho melhor. Eu acho mais importante, agrega mais segurança. Tá, mas guarda para você a sua opinião. Qual é a vontade do legislador? Deferência ao texto legal. A 14133, ela vem para promover essa mudança substancial, estrutural. Uma dispensa, ela é tão legítima quanto um pregão, da mesma forma que uma inexigibilidade é tão legítima quanto uma concorrência. Tudo depende do caso concreto. E a gente se depara diariamente em municípios ainda com possibilidades de contratação via pregão, de um serviço de natureza predominantemente intelectual. Está lá no artigo 29, parágrafo único, a vedação expressa de pregão para serviços dessa natureza. E quando a gente busca no texto legal, nós temos, para serviços de consultoria e assessoria, por exemplo, está lá no 74, inciso 3, sem a exigência da singularidade. Então é um tema que precisa ser superado, porque agora são apenas 2 requisitos, e o próprio STJ já legitimou isso. Nós temos decisões de tribunais de contas, tem consulta do TCM, do TCE de Minas Gerais, notória especialização e serviço especializado. Porque como que a gente compara objetivamente qual é o melhor advogado, qual é o melhor professor, qual é o melhor consultor, qual é o melhor auditor? Mas na prática a gente percebe que ainda existe essa desconfiança. É por isso que, de forma gradual, a gente precisa reforçar essa temática. E eu costumo dizer, até um caso prático que eu acho que é interessante para a audiência poder refletir como é que funciona isso. Eu falo que isso aí beira uma esquizofrenia jurídica, não é? Porque, eu vou contar um caso prático em 1 minuto. Comigo aconteceu o seguinte, abriram um pregão para capacitação. Você que me deu o toque. Leandro, abriu aí na tua região um pregão para capacitação. Eu fui lá e informei, falei, olha, não é via pregão, é via inexigibilidade. Teimaram comigo e tal, ganharam, depois não deu certo, enfim. Depois de 6 meses, me contrataram por inexigibilidade. Tudo bem, contratação por inexigibilidade. Aí, agora, eles queriam contratar novamente para eu voltar por inexigibilidade, trocou o procurador, um saiu de férias, voltou o outro, agora o outro falou que tem que ser via pregão. Ou seja, a mesma pessoa, tá certo, que já tinha sido contratada por inexigibilidade, agora deveria ser contratada via pregão. Eu falei, vem cá, ou alguém errou lá atrás, ou agora aqui não está certo, porque não é possível que a mesma coisa sejam 2 interpretações de forma diferente. Mas por quê? É aquela cultura onde o servidor público está lá e ele fala, não, eu acho que é assim. E assim, e não há o menor compromisso com a atualização legislativa.
não é? E existe um porém, que eu gosto muito dessa expressão, da vaidade intelectual. A vaidade intelectual de muitos não permite com que ele reflita e faça ele atualizar a ideia dele. Saber que a opinião que o Bruno está dando, que o Tiossi, que o Leandro está dando a ele ali, não era uma forma de que, olha, eu sei mais do que ele, mas é simplesmente de dar um amparo à lei que ele precisa. Mas isso para muita gente soa como ofensivo, porque não permite com que ele faça essa atualização, como você colocou, Bruno, da atualização da própria legislação em si, não é? Que você tem acompanhado isso muito na prática. O Bruno, em relação à notória especialização, que é um dos requisitos, que é o que faz com que o profissional ele seja escolhido, que ele seja de fato legitimado para a contratação direta, o que você enxerga como um pilar importante para a segurança jurídica? Bom, eu acho que o primeiro pilar é demonstrar resultados positivos anteriores. Esse é um dos mais importantes, porque ele consegue comprovar que ele já fez aquele tipo de serviço e demonstra um bom desempenho nesse tipo de serviço. O segundo ponto são as questões a respeito do jeito que ele se preparou para justamente conseguir cumprir aquele contrato, né? Então, assim, são a própria formação, as participações, as capacitações pessoais daquele profissional ou da equipe técnica, né? É extremamente importante, e o que ele já produziu também do ponto de vista científico, né? Porque não basta também a gente só produzir conteúdo tentando achar um topo de funil, mas a gente precisa ter um conteúdo mais aprofundado nesse ponto, porque eu acredito que uma das coisas mais importantes quando a gente contrata por inexigibilidade, né, quando a alta administração ela vem e ela é até obrigada a capacitar os servidores, né? Quando ela escolhe um profissional, olha, eu acredito que esse profissional não é que ele é o melhor da área, mas é porque ele tem a melhor solução daquele ponto, ou a solução dele vai atender o objeto, trazendo isso para o ponto de vista da literalidade da lei, né? Ela leva alguns requisitos que são subjetivos. Olha, eu já vi ele fazendo, né? Eu já acessei um parecer dele, já consegui ver artigos científicos publicados, já participei de um outro congresso ou de uma capacitação. Então, assim, você tem uma referência para isso, né? E é isso que acaba, às vezes, distinguindo a escolha de um profissional pelo outro, né? Não é questão só do conhecimento em si, porque essa valoração de conhecimento, ela é muito de quem recebe. E para você, Bruno, qual que é a sua ideia? Para um profissional que está começando agora, você que já tem tanto tempo de experiência, que já percorreu muito dentro de administração pública municipal, na própria advocacia, se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora, para aquele jovem que está começando, saindo dos bancos universitários, para falar para ele, olha, o caminho para você conquistar essa especialização, essa notoriedade, qual que é o caminho para essa pessoa que ela vislumbra um dia em poder ter essas contratações, poder caminhar esse mesmo percurso que você tem feito? Eu acho que são dois caminhos que têm que ser trilhados juntos. O primeiro caminho é realmente o estudo. Não tem como você falar assim, não, agora eu só vou trabalhar para eu ter uma bagagem prática e depois eu vou e faço uma pós, alguma coisa só para cumprir tabela. Não, eu acho que esse caminho ele tem que caminhar, tem que ser junto. Você tem que pôr a mão na massa, saber na prática, saber como que se faz, porque assim, é no dia a dia, no chão de fábrica, é no contato com as pessoas, é fazendo que você aprende. E o segundo ponto é você ter uma bagagem teórica para que te dê segurança conforme você vai aprendendo, né? Então, eu acho extremamente importante caminhar juntos. Eu não sei se é porque eu acabei trilhando dessa forma, né? Eu nunca parei de estudar, desde quando eu me formei em 2005 até hoje, eu de um curso para o outro, né? E nos bancos acadêmicos, e também a parte prática, porque também quando a gente se afasta
dessa parte prática, de estar em contato com as pessoas, de estar fazendo, vira só teoria. E aí você perde aquela afinidade com o seu público, que na verdade ali é a pessoa que você está capacitando, o servidor público ou o licitante. Eu tive a grata satisfação de poder treinar tanto os servidores, quanto licitantes também, mas justamente por isso, por ter esse contato direto com eles. E sabe que eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu falo o seguinte, que o professor que não estuda, ele não pode ensinar. Eu acho que você foi muito feliz em falar que a capacitação, o estudo sempre foi a ferramenta de transformação. E hoje a gente tem várias formas para você se manter atualizado. E eu falo até sobre o ponto de vista prático, onde a gente enfrentou um caso concreto, onde um parecerista deu um parecer jurídico em cima de uma lei revogada. E foi condenado pelo Tribunal de Contas, virou uma ação civil pública em decorrência de um erro grosseiro, que foi identificado por conta de um parecer de uma lei revogada. Pode ser até, sob o ponto de vista estranho, só estranho isso, mas no emaranhado de normas que a gente vive hoje no Brasil, às vezes, de fato, quem não está atualizado pode, de fato, pegar um regulamento, um regimento que já foi alterado, que já teve as suas atualizações, e você não está estudando, você acaba não pegando aquilo, não é? E só aproveitando também a oportunidade, quando a gente fala dessa notória especialização, que você colocou bem, o próprio Estatuto da OAB para os advogados, ele traz uma alteração interessante, que ele fala os serviços prestados, as produções acadêmicas, os títulos que você tem, tudo isso como sendo a construção desta autoridade, que você acaba tendo dentro da área da advocacia. Então, são ferramentas que a gente utiliza para poder construir essa contratação de uma forma sólida. Mas essa dica para quem está começando hoje, eu acho que parece aquela dica de pai para filho, mas olha, estude sempre, O estudo foi que nos uniu aqui hoje nesse podcast, é o estudo que vai nos levar para frente e é o estudo que vai durar gerações e gerações, cada vez mais, e as pessoas tendem hoje a ser mais imediatista e não querer estudar tanto. Eu brinco, a gente pega um livro como esse, você tem lá a parte da história, da improbidade, de onde surgiram os temas. Qual é o primeiro ponto que a pessoa vai? Ela vai, pula a história. Ela já quer saber o resultado. O que fala o artigo 9º, 10, o artigo 11, as penas do artigo 12, e esquece de estudar como é que aquilo tudo chegou ali. Mas para que você entenda a punição, você precisa entender como é que aquilo chegou até ali. Como é que a história daquilo tudo passou para que aquilo chegasse lá. E hoje a geração, ela quer mais o imediatismo, mas você foi cirúrgico. Olha, o estudo é o caminho, de fato, onde essa juventude precisa avançar. Muito bom, gostei. E assim, tem um ponto extremamente importante em relação à notória especialização, que ela não demanda fama. Muitas vezes o profissional, ele tem uma alta habilidade, uma grande expertise, resultados pretéritos, formação robusta, mas ele não é famoso. E daí, quem está ali elaborando um parecer muitas vezes, mas ele não é um notório especialista, porque eu nunca ouvi falar nessa pessoa, não conheço esse professor, não conheço esse profissional. Então a legislação, ela não traz essa exigência. A legislação, ela traz ali requisitos que são analisados em cada caso concreto, e são esses requisitos subjetivos que geram para o gestor, para a alta administração, a confiança na escolha do melhor prestador de serviço. Só para encerrar minha participação, a gente tem que deixar muito claro que contratação direta não é crime. Nós precisamos deixar essa tranquilidade, essa clareza, que elas são legítimas, tudo depende de cada caso específico. Como diria o professor Edgar Guimarães, uma contratação direta não é um cheque em branco na mão do gestor. Existem requisitos previstos em lei, estão elencados no artigo 72, basta nós cumprirmos que está tudo adequado. Bruno, mensagem final para o nosso público. Então, eu acredito que hoje a pessoa ela pode se tornar um profissional reconhecido, desde que ela esteja disposta a se lapidar cada vez mais, seja trazendo para o seu cotidiano um fluxo de aprendizagem diária. Não tem como você simplesmente falar que vai fazer uma pós-graduação só de final de semana, ou você vai fazer uma capacitação online ali que você nem abre. Isso eu posso falar porque eu sou
coordenador de pós-graduação e dentro ali eu vejo um pessoal se interagindo demais, mas de repente você tem uma pequena parcela ali que simplesmente não interage com os professores, não interage com os outros alunos, né? Então você precisa estar constantemente ali estudando, e o debate científico e acadêmico é muito importante para você crescer, e também está tentando, de alguma forma, seja através de consultorias, seja através de uma empresa que você vai prestar serviço, seja sendo um servidor, pondo a mão na massa. Você precisa saber aquilo que você faz, né, do ponto de vista prático. Não adianta eu chegar e falar assim, você vai resolver esse problema desse jeito, se eu nunca resolvi, se eu só li teoria, se eu nunca vivenciei, se eu não sei as dores, né, daquela administração, daquele servidor, pelo que ele está passando. Então é muito importante você conhecer o ambiente que você vai estar interagindo, né? Porque só o conhecimento teórico não é suficiente. E também, né, parece que é dizer o óbvio, mas não uma frase do Cortella que eu achei bem interessante, que ele falou que ele tem no escritório dele, assim: não fazemos qualquer negócio. Porque a gente tem uma mania, né, da lei de Gerson, de que tudo tem que ter vantagem, né, de tudo que... Não, aqui nós não fazemos qualquer negócio. Por quê? Porque eu tenho que agir com ética, né, o melhor travesseiro nosso é a consciência. Então, quando a gente faz com ética, com retidão, com propósito, isso deixa a gente muito mais feliz, né? E aí, às vezes, o dinheiro é consequência daquele trabalho digno que você prestou. Então, é se preparar, é saber o ambiente que você está e ser correto sempre. Muito bom, é isso aí. É isso. Esse foi mais um... Ai, palmas para o Bruno. Estamos com Parabéns. plateia hoje aqui. Muito bom, com plateia aqui. Esse foi mais um TIOScast. Se você gostou desse conteúdo, já pega o link agora, compartilhe com a primeira pessoa que veio na sua cabeça, pois eu tenho certeza que será um conteúdo de extremo valor. Já aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, também lá no Spotify, conteúdo diário todos os dias no TIOScast. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!